a palavra conhecida que é do livro de João, capítulo 15. João capítulo 15, o verso de número 16, né? É conhecida a palavra e que faz jus também a cada um de nós, essa palavra aqui, né? Cada um de nós fala conosco que faz jus, né? Então, capítulo 15, verso 16 diz assim: no nome santo do Senhor Jesus, farei leitura. Os irmãos me perdoem que talvez a minha vista já meia cansada, né? E o óculos não corresponde. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, eu vou-lo conceda. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero dizer para os irmãos também que se não fosse a boa mão de Deus e a graça dele, né, eu não estaria aqui para contar a minha história. Se não fosse a graça do Senhor, né, sobre a minha vida, eu hoje não estaria aqui para contar a minha história. Né, os irmãos estavam aqui o dia que eu testemunhei do livramento que o Senhor me deu, né, daqueles assaltantes, como Deus me livrou da mão deles, e a vida continua, graças a Deus, né? E estamos aqui para a honra e glória do Senhor, e faz parte da nossa vida. Você aí que acha que a tua vida é 100%, mil maravilha, tenha cuidado, né? Porque talvez você não esteja nos caminhos do Senhor, não esteja trilhando o caminho do Senhor, porque a palavra diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em mim será o quê? Perseguido. Mas em tudo nós temos vitória. Assim como os irmãos do passado não recuaram nem um centímetro para trás, porque a nossa meta é Cristo, a salvação. Nessa vida nada levamos, né? Então a nossa meta é Cristo. E assim como Deus livrou seus servos, como livrou Daniel da fornalha, lá dentro, não livrou da fornalha, livrou na fornalha. E isso que nos consola, né? Porque acontece às vezes tanta coisa ruim na vida do servo do Senhor. Parece que acontece conosco aquela palavra que usa-se lá fora, né? Quanto mais reza, mais. Não parece isso, irmãos? Mas não é. Parece, mas não é. Por que somos perseguidos? Porque é a prova que estamos no caminho certo. Né? Certa vez alguém reclamou e contou uma história assim, né? Que a onça pintada perseguia um vagalume. Não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Em um certo ponto o vagalume parou e começou a dialogar com a onça e perguntar para ela: por que me persegues? Mas o que tu vê em mim? Eu não te ofereço alimento nenhum, e por que tu me persegues? E a onça falou: por causa da tua luz. Amém? E é isso, irmãos, amém? Que sirva para a tua reflexão essa noite. Eu vou começar a minha história aqui. Até que hora eu vou, pastor? Vai dar uns 10% só. Glória a Deus. Vou resumir tudo aqui, né? Nascido e criado em 1968, no dia 30, e registrado no dia 31. 55 anos, vou passar para 56. Né? E a minha história já começou ali, e com 6, 7 anos de idade, que é quando a gente começa a lembrar das nossas coisas, não é assim? Talvez alguém lembre dos 2, 3 anos. A partir dos 10 anos fui morar com a irmã minha, Toledo, Vila Flórida, aqui perto. Toledo, Vila Flórida, fiquei ali, né? Fiquei 3 anos com a minha irmã ali. Ali passei tempos difíceis, longe dos meus irmãos, que é a idade mais boa de você fazer arte, jogar bola. Eu estava sozinho, né? 3, 4 quilômetros longe de uma vila, ali trabalhando arduamente, né? Criando porco, criando galinha, né? Ajudando minha irmã. Hoje já dormiu no Senhor, glória a Deus, está com Ele, né? A glória. Mas começou ali a minha vida, né? Já começou ali, trabalhando, né? Vou resumir bastante para os irmãos. Aos 14 anos, viemos morar de Pérola do Oeste, depois que eu fui para casa, Pérola do Oeste, vim para Santa Teresinha do Itaipu, onde que meu pai comprou uma propriedade ali, 1984, 14 anos. Dali,
Migramos, meu pai trabalhava para o Paraguai com os 14 anos de idade, ali naquela região de Naranjal, por ali, Cerro Largo, média de 120 quilômetros da fronteira. Ali na minha adolescência, como dizer, a minha aborrecência estava ali. Ali fomos parar uns 15 quilômetros dentro de um sertão que era só mato, dos dois lados, de Laranjal, sentido Palmital, que hoje não existe mais, mas hoje existe São Cristóbal. 15 quilômetros para a direita, só mato dos dois lados, no meio de 3 fazendas. Ali meu pai estabeleceu nós ali, né, arrendamos uma terra ali, e ali começou a minha história. Com os 16 anos, conheci minha esposa que está ali, até hoje, meu primeiro amor está ali, fiel a ela, fiel a mim, glória a Deus, né? Estamos juntos até hoje. Ali começou, né, aquele amor à primeira vista, e até hoje somos apaixonados, né? Não vivemos um sem o outro. Isso é prova, irmãos, que estamos ali, prova que o amor existe quando você é fiel. E ali, irmãos, começou, a minha juventude começou ali, aos 18 anos de idade, a gente que mexia ali com madeira, trator, eu era o tratorista, né, caminhão, negócio bruto mesmo, mexendo na roça. Os irmãos não sei se entendem essas coisas, mas pensa no negócio bruto, você mexer no meio do mato, o irmão aí deve saber. Com 18 anos de idade, né, já namorava com a minha esposa, né, fui picado por uma cobra, jararaca, uma das mais venenosas da América, né, mas Deus era sobre a minha vida, como é na vida dos irmãos. Essa cobra me picou aqui, né, acho que já contei para alguns irmãos um pouco da minha história, né, mas faz parte. Picou aqui, eu pensei que seria o meu fim, mas não era, né? E a gente sempre tinha como lema, né? Porque a gente sempre estava no perigo. Um dia que uma cobra dessa picar, não existe salvação a não ser você cortar no local para que o sangue saia junto com o veneno. Sem mais depressa, né? Eu estava sozinho, meu pai e meu irmão já estavam no destino já para ir para casa. Ali eu sozinho no meio daquele sertão. Tirei a bota, ela picou por cima da bota, estava correndo sangue, abracou minha perna, senti uma ferroada tão grande, irmãos, tão grande. E eu pensei, não tenho o que fazer, a não ser cortar a minha perna. Usava sempre um facão bem afiado, né, por marca Corneta, um dos melhores que existe no mundo. Puxei a calça para cima, amarrei uma meia bem forte na minha perna aqui, e um cipó, daquele cipó gombé, e passei o facão na perna e o sangue espirrou. O sangue espirrou e eu ali sabia que existia um Deus, mas não servia, né? Fazia parte de uma congregação católica que tinha lá no Pacuá 1, de vez em quando nós ia lá tocar nos domingos, né? E não fiz oração nenhuma, porque não é costume do católico orar, né? Também reza, não fiz nenhuma. Amarrei minha perna bem forte, né? E passei o facão ali e saí com destino aí para, como que se diz, para o barraco, para onde que a gente estava. E gritei para o meu irmão bem forte, e ele escutou. Por Deus ele escutou, né? Ele veio ao meu encontro, meteu fogo naquela ferida ali. Fiquei 5 dias no hospital, mas estou aqui vivo. É uma das minhas passagens da minha vida que eu glorifico a Deus, que ele estava ali, apesar de não estava servindo ele, mas ele estava ali. Logo aos 20 anos, né, casei com a minha esposa, em 1988, aí viemos para o Brasil, meu pai morava em Santa Terezinha, e aí a gente já começou, já tocava, né, e montamos uma banda de música, voltamos para o Paraguai, tocamos muito lá, ganhamos um pouco de dinheiro, mas a música é uma ilusão. A música só dá para o artista que é bem famoso, o resto é só ilusão. Quando ganhava com a mão, gastava com a outra. Não podia comprar nada porque não tinha carteira assinada. Até hoje comentávamos, né? Hoje comentávamos que na época fui na Casas Bahia, em Foz do Iguaçu, que a gente tinha um desejo muito grande. Quando a gente via uma casinha, a gente desejava no coração se nós pudéssemos alugar aquela casinha. Moramos numa casinha que cabia a nossa cama de casal, e um fogãozinho nos pés da cama, e um corredorzinho e o banheiro só. Moramos ali, por tempo. Quando tocava a música. Fomos na Casa Bahia para comprar uma geladeira. Na hora da aprovação do cadastro, você não tem crédito.
Voltamos tão aborrecidos para casa, irmãos, com uma dor no coração. Mas ali, né, pelejando, sem Deus na vida, pelejando sem Deus na vida. Até que a minha esposa um dia tomou uma atitude e disse: homem não dá mais, mas tem que tomar uma decisão. Voltamos para o Paraguai. Como nós somos, o que vier na nossa mão a gente faz. Entramos a mais de 3 quilômetros dentro do mato, arrendamos uma terra, derrubamos 2 alqueires, que seria como 24, 48 mil metros quadrados. Derrubei a minha roça, rocei aquele mato, eu e ela. Nesse tempo, era em 92, já existia o meu filho mais velho, 2 aninhos, levamos junto para o Paraguai. Entramos dentro do mato. O Brasil era a época do sarneio, que você procurasse para fazer um calçamento de rua, não existia. Não existia serviço nenhum, a coisa estava mais feia do que os irmãos imaginam. Os irmãos hoje não conhecem a história do Brasil, talvez os irmãos aqui conhecem, mas os jovens não sabem o que nós já passamos no Brasil. É por isso que quando o irmão ali estava falando ali, ó, presta atenção. Aí tem cristão que diz assim: não, irmão, você não pode se intrometer com político. Amém? Não quer se intrometer com político? A hora que um corrupto entrar no poder lá, você vai tomar chicotaço e não pode nem reclamar. E você não tem nada a ver. Por isso que eu falei, não grave o que eu estou falando. Você que fez OL, meu irmão, trate de se arrepender, porque o chicote vai começar a estralar. As leis do anticristo começou a entrar. A lei da maconha já está quase sendo aprovada, o aborto já está vindo aí, e por detrás disso, a perseguição à igreja. Mas glória a Deus, porque tudo está no comando de Deus, é Ele que quer. Então, se é Ele que quer, amém. Agora, responsabilidade de quem votou, tem responsabilidade. Mas vamos seguir aqui. 92 para o Paraguai, dentro do sertão, eu não tinha uma lona. A situação era triste, irmão, deve você chorar. Hoje você dá risada, né? Não tinha uma lona para fazer um barraco. 3 quilômetros dentro do mato, eu e minha esposa, o Douglas com 2 aninhos, estabeleci ali, na força bruta, 2 alqueires de soja, colhemos 180 sacos de soja. 180 sacos. Eu derrubei a minha roça, derrubei uns 20 alqueires de motosserra, para mim, para os meus irmãos, derrubei tudo, colhemos aquela soja, de volta para o Brasil. Mas quando eu fui para o Paraguai, a gente estava no zero. Eu lembro a época que eu precisava ir para o Paraguai, peguei o ônibus, tinha o dinheiro para ir até Cidade Leste, entrei no ônibus lá do Paraguai e sentei lá no fundo lá. Aí chegou no quilômetro 30, eu sem dinheiro, falei com o fiscal, né? E assim, é o seguinte, eu preciso ir tal lugar, no fim da linha, no carretel, fim da linha. Para quem não sabe o que é carretel, é o fim da linha, lá onde o ônibus terminava, lá na barranca do Pacuquá lá. Aí beleza, ele concordou, só que quando foi na altura da estrada, o motorista veio e falou, o cobrador veio: cadê La Plata, Xirá? Cadê sua boleta? Falei: não, hablei lá com o fiscal, aí tranquilo, não, hay que descer. Eu falei: não desço, hay que descer, não desço. E aí fomos na altura da estrada, só ficou eu e eles. Eu falei: agora vou apanhar. Mas graças a Deus me derrubaram na estrada lá e eu fui sem dinheiro. Presta atenção, um homem sem Deus e teimando ainda, né? Só com a força do braço. Colhemos para lá, voltemos para o Brasil. Quando voltemos para o Brasil, irmão, mas lá dentro do Paraguai, lá dentro do mato lá dentro do mato lá, Deus começou a falar no meu coração. Aí, como você está no fundo do poço, nada dá certo, não tem para você andar, como diz a história, você só tem um local para você olhar, para os lados não adianta, você só tem que olhar para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi a luz. E aí, lembro como se fosse um irmão hoje, que mora em Ribeirão Preto, levou um radiozinho daqueles que vem lá da China, nacionalzinho, que tinha uma toca-fitinha, era 3 faixas, mas não pegava lá o rádio, não pegava. E eu já sabia, que já tinha ouvido um pregador chamado Pastor Davi Nunes, rádio transmundial de Quito do Equador, nas ondas médias, mas o rádio não pegava, e eu queria escutar. Ele tinha, não sei, é falecido hoje, programa Através da Bíblia, toda noite, 7 horas da noite,
uma página, um capítulo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. O ano ele fechava a Bíblia, lia e explicava. Mas como eu não conseguia quase pegar, o que eu fiz? Deus me deu graça. Obrigado, Johnson. As cozinheiras aqui talvez não conheçam as modernas, né? Porque a maioria das cozinheiras hoje nem cozinhar não querem marmita para não lavar louça. Mas as antigas, boas, guapas, aquelas que enfrentam mesmo, tem o tal de esfregão de aço. Quando a panela você frita uma carne de porco, não limpa, ela queima. O que faz para limpar? É o esfregão de aço, é uma esponja de aço. Aquela esponja de aço, ela dá uns 50 metros assim, numa tira só. O que eu fiz? Eu estirei aquele arame e trepei na ponta de um galho de uma árvore, e lá do galho da árvore eu coloquei na antena do rádio, e ali toda noite, 7 horas da noite, 19 horas, começava o programa Davi Nunes, através da Bíblia, rádio transmundial de Quito, do Equador. Naquela época, pastor, não tinha WhatsApp. Sabe como é que os fiéis mandavam carta do mundo inteiro lá? Carta, e toda noite ele lia, carta do Brasil, carta da África, carta não sei de que país, todo mundo ligado, pastor Davi Nunes. Ali Deus começou a abrir meu coração, e ali fiz uma promessa para Deus, ia voltar para o Brasil e servir ao Senhor. Colhemos lá, irmão, voltamos para o Brasil, as portas começaram a se abrir, mas não do jeito que eu pensava. As portas começaram a se abrir, 1994, voltei, era a época da tal da festa junina. A festa junina acontece de junho a julho. Mas deixei um irmão mais velho meu, que vivia da música, esse que toca sanfona, e aí a gente se apartou, eu parei e ele foi tocar no outra banda. Quando eu voltei, o que a gente fez? Ele tinha um teclado e a gente começou a usar daí guitarra e teclado com ritmo eletrônico. Aí abriu-se as portas de todo lado para a gente entrar na música de novo. Mas era uma armadilha. Antes não tinha. Quando eu voltei com um desejo de servir o Senhor, começou a voltar tudo de novo. E a gente tocou. E aí, um rapaz da aviação Itaipu, hoje já não existe mais, mas era uma empresa maior que tinha aqui em Foz do Iguaçu, do Hermínio Agatti, que veio de São Paulo. Lá em São Paulo ele tinha 3 empresas, Gato Preto e não sei o que mais, ele tinha aviação Itaipu em Foz do Iguaçu. Os rapazes tinham uma banda lá e a gente se encontrou naquela noitada ali. Ele disse assim: eu preciso de um componente para tocar na banda, a banda gaúcha. A gente tocava todo piochado, de bota, chapéu e o xiripá. Xiripá não é bombacha, é outro trados gaúcho. E ele falou: preciso de você tocar comigo. Eu falei: beleza. Mas fiz um pacto com Deus. Eu falei: Senhor, eu vou tocar nessa banda porque eu preciso do trabalho, porque eles tinham uma vaga, aviação Itaipu, de cobrador. Eu falei: eu vou tocar por determinado tempo e eu faço um pacto contigo que eu sairei e te servirei. Deus é fiel. Nós somos infiel, mas Ele é fiel. De 94, desse tempo que eu voltei, até fevereiro de 95, comecei a trabalhar na aviação Itaipu, de cobrador. Era para estar motorista lá, não quis. Tirei minha carteira, categoria D lá direto, com ônibus, e não quis ficar lá. Aí as portas se abriram e o tempo começou a passar e passar e passar, mas o meu coração já estava convertido. Quando eu saía tocar, igreja, quando eu saía tocar os bailão, em determinado tempo eu não conseguia mais ficar virado, eu tocava de costa, e a turma ficava nervoso comigo: mas o que você tem que você toca de costa? Eu não conseguia mais ver aquilo lá, meu coração já estava convertido, eu não conseguia mais estar naquele ambiente, porém eu tinha um compromisso com eles, de estar naquela banda, estar naquele local. Mas chegou um determinado tempo que eu cheguei e falei pro encarregado, que era o dono da banda, falei: é o seguinte, assim, vou sair, vou para a igreja. Eles ficou todo espantado, vou resumir aqui, mas aceitou. Eu fiz um pacto com Deus, toquei de 95 até 98 mais ou menos naquela banda, saí de lá daquela banda. Mas antes de sair de lá, irmãos, quantas vezes eu saí
que eu saía, e Deus te pega em qualquer lugar, Deus te pega, Ele fala contigo. Eu saía muitas vezes, via aqueles trabalhos que os irmãos faziam, né, na rua assim, e aquela força, parece que aquele negócio querendo te empurrar lá, mas eu ia para cá, mas sentindo que era para mim ter ido para lá. Até esse dia eu falei para o pastor, né, o hino que tocou muito, cada um tem uma história, como a minha esposa falou aqui. Eu tenho uma história de um hino do Joel e Jonas, né, Felicidade, o irmão conhece. Certo dia estava saindo, né, aquele palco, coisa mais linda, né, aquele sonzão pesado lá, e rodou esse hino aí, entrou aqui no meu coração, que até hoje não saiu mais. E o tempo foi passando, irmãos, eu com aquele pacto com o Senhor, né, eu tenho que sair daqui, até que chegou o dia que eu cheguei e falei para o encarregado: eis que preciso sair para servir ao Senhor. Ele ficou todo espantado, me chamou que eu estava fora de si, né, que você viu, deixar a banda, deixar o trabalho, né, que no momento eu já estava estabelecido, porque quando eu voltei do Paraguai, eu consegui comprar o terreno de Santa Terezinha. Comprei o terreno de Santa Terezinha, com o trabalho da música, com o trabalho na aviação, eu construí minha casa no Parque do Estado, que está até hoje lá, para a glória de Deus. E criei todos os meus filhos. Lá em 94 nasceu o maestro da igreja que está aqui. 94, 92 nasceu o primeiro, 94 nasceu, e 96 nasceu o meu mais novo, né, que a gente já estava na igreja. Aí em 94 a 95 fui para a aviação, 2004 saí da aviação em Itaipu. Mas nesse tempo, irmão, que eu saí em 98, né, que eu fui para a igreja, que eu falei para o rapaz: eu preciso sair, só que é o seguinte, a gente se converteu na igreja adventista da promessa, e guarda o sábado, e tem abstinência, e é pentecostal. Aí eu tinha um problema, para mim era problema, que eu pensava, e a adventista não batizava se não guardasse o sábado. Eu falei: e agora? Pedi o batismo para o pastor, falou: não, né? Sabe você naquela sede de se batizar, e o meu irmão também, e o meu irmão não era casado, queria batizar, o pastor falou: não, negativo, não, você para batizar tem que guardar os mandamentos, e você para batizar tem que casar, falou para o meu irmão mais velho que eu, e a gente cantava em dupla, e a coisa daí ficou séria, né? Eu falei: mas eu vou fazer minha parte, se Deus quiser, amém. Oramos, fui lá e falei para o meu encarregado, falei assim: ó, eu preciso folga todos os sábados. Mas ele falou: rapaz, aqui são 500 funcionários, é 3 turnos, e a escala é diária. Tinha um rapaz encarregado de fazer a escala diária, lá são 500 funcionários, você está doido? Como é que você vai, todo sábado o rapaz vai lembrar de você que você tem que estar na folga? Falei: você que sabe, só que se você faltar, 3 dias de suspensão, descontar no salário. Eu falei: mas espera aí, todo mundo quer folga do domingo, é ou não é? Sim, todo mundo quer folga do domingo. Então para mim, eu quero folga no sábado, mas eu vou trabalhar todo domingo eu vou trabalhar. Ele falou: não acredito, todo mundo quer folgar no domingo, você quer trabalhar no domingo? Eu falei: essa é a minha proposta, e eu garanto, eu não vou faltar nem o domingo. Ele falou: então, firmado, se você faltar também, 4, 5 dias de suspensão, e depois conta justa causa. Eu falei: é comigo. Quando nós temos um sistema, nós por ser aqui do sul, aprendemos com o nosso pai, quando nós entramos numa briga não é para perder, quando nós entramos num negócio, por isso que nós estamos aqui, nós não somos muito bom, irmão, nós não somos muito santo não, só que é o seguinte, as coisas que nós quer fazer para ganhar. Quando nós entramos no negócio é para ganhar, e aí aprendemos na palavra que com Cristo é vencer ou vencer. Aí fechou, trabalhei, aí 95 anos mais ou menos, toda a escala no sábado, Valdecir, folga. Eu nem olhava a escala mais, porque Deus é fiel. Eu não olhava, todo sábado folga para o Valdecir. Aí todo mundo fala: mas rapaz, você folga todo sábado? Eu não acredito. Eu falei: não sei, eu fiz um pacto com Deus e o negócio está andando.
todo sábado, escola bíblica 9 horas, fui professor de escola bíblica durante 5 anos, todo sábado eu na igreja. Aí chegou um certo dia, o rapaz esqueceu de me dar folga no sábado e não tinha plantão para cobrir eu. Ele me escalou no sábado, mas ele sabia o trato que tinha feito comigo. Aí, um belo dia, nós tínhamos um trabalho lá no BNH de Santa Terezinha, né? Eu olhei assim o meu horário que eu fazia em Santa Terezinha, eu falei, um motorista de cobrador? E era um senhorzão de bigode, tal de barba, né? Um motorista de cobrador? Daí depois fiquei sabendo, não, mas o rapaz te escalou e tu não foi. Eu falei, eu até hoje não dei explicação, também até hoje não me perguntaram por quê. Amém? Porque Deus foi fiel. Irmão, vou resumir aqui. Desse tempo, irmãos, que nós estávamos sem Deus na vida, que eu resumi tudo aqui, tem muita coisa, muita série para contar, que a gente passou sem Deus, né? Por exemplo, eu ia na casa do meu sogro, lá no Pacoá, lá, aí ficava imaginando, acho que eu não falei para a esposa, eu falava assim, os porcos do meu sogro tem chiqueirinho, tem soinho, aguinha encanada, cobertura. Falei, mas eu não tenho nenhuma lona, Senhor. Que situação, né? Eu falei, isso está errado esse negócio aí. E aí quando eu descobri que Deus tinha uma proposta, que eu já falei aqui, que quando Pedro disse assim, mas Senhor, conversar aqui, eu gosto de Pedro, irmão, ele era sincero. Ele peitou Jesus e disse assim, vou deixar o meu ganha-pão, pescaria, para te servir e pregar o teu evangelho. O que eu vou ganhar com isso? Os irmãos sabem a resposta? Jesus disse assim, não há ninguém que deixa casa, irmãos, pai, parente, pelo meu evangelho, que não venha receber 100 vezes nessa vida, 100 vezes aqui nessa vida e por final a vida eterna. Irmão, eu recebi muito mais de 100 vezes. Deus é fiel, eu recebi muito mais de 100 vezes na minha vida, se for contar. E além de mim ainda, nós temos, porque quando nós começamos a fazer o evangelho, o que Deus tem colocado no nosso coração, no meu coração, na minha esposa, que casou certinho, porque é o desejo dela, né? Participar com amor ao próximo. A gente já começou lá no Paraguai, uma obra que está no coração de Deus, que é você repartir teu pão, ajudar o necessitado. Isso nunca vai faltar nada para você. Preste bem atenção. Você que os gaúchos dizem assim que é mão de vaca, que acha que vai dar hoje, vai faltar amanhã, não se engane, irmão, não vai faltar nada na tua vida. Para nós nunca faltou, sempre em abundância. E na minha casa era assim de pessoas, ó. Esse tempo que eu trabalhei na aviação, eu não juntei dinheiro para mim. Tudo que eu ganhava era para a obra. A igreja ficou 3 anos na minha casa, né? Festa todo ano. A minha casa era do lado e a igreja era no mesmo terreno. Quando nós fazia festa, a rua era de chão. Os irmãos, como é de costume, né? Participa da festa, a maioria para suas cacitas. Sobrava para quem? Eu e a minha esposa. Quantas vezes pegamos a enxada e tirávamos barro de dentro da nossa casa com a enxada, porque o movimento era demais. E não me arrependo, porque estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E Deus é fiel. E passou-se o tempo, e quantas vezes, hoje eu fico imaginando assim, que nós estamos nos tempos modernos. Por exemplo, hoje aqui nós estamos na internet, né? Hoje aqui nós temos transmissões, né, pastor? Temos aqui, por exemplo, tem irmãos assim que diz assim, não, fica em casa e assista o culto online. A glória a Deus, assista o culto online, né? Mas e cadê o culto racional na igreja? Presença aqui na igreja aqui. Cadê os irmãos para vir adorar o Senhor? Cadê? Cadê o culto presencial? Presença do Senhor. Eu na minha caminhada cristã falo e assino embaixo, porque eu estou dando o meu testemunho, falo por mim. Corri muito. Nos domingos, quando eu ia trabalhar, que o culto começava às 19 horas em Santa Terezinha, Itaipu, quando eu saía da escala, eu ia tirar folga daqueles que iam folgar domingo. Eu era o tirador de folga. Muitas vezes me escalavam no Morumbi, ponto final lá, e o ônibus recolhia. Eu corria 5 quilômetros, do ponto final até na BR, e pegava o Santa Terezinha, que ia chegar, está ali a testemunha, ia chegar 15 minutos antes do culto.
muitas vezes fui com o uniforme da empresa para a igreja, porque eu não queria perder o culto. E corro até hoje. Muitas vezes saí de Paranaguá às 6 horas da tarde, andei a noite inteira, ia para Santa Terezinha, e no outro dia tinha vigília, não fechava os olhos, e não morri. Estou vivo, estou aqui na presença do Senhor. Por isso que eu digo, aquele que planta, colhe. Não sei o que você está plantando na tua vida, na caminhada cristã, né? Enquanto nós temos vida, nós temos que remir o tempo, aproveitar a oportunidade para fazer, porque depois que partir para a tumba fria, tchau, meu querido, você não faz mais nada, nem para o Senhor, nem para a tua família. Deixa eu ver se anotei aqui alguma coisa aqui de importante. Já passou, né, pastor? Na minha caminhada, irmãos, de conversão, muita coisa aconteceu, e muito mais aconteceu de testemunho depois da conversão na presença do Senhor, né? Mas o que eu tinha que falar para os irmãos, né, um pouco já da minha história, eu acho que já falei, né, como é que foi a minha conversão. A minha conversão foi por necessidade, né? E quando eu comecei a estudar a palavra do Senhor, que eu vi que Ele tinha em abundância para nos dar, e a proposta dele é boa, eu fiz um pacto com Deus, e Ele foi fiel, está sendo fiel, e eu sou prova viva. Formei meus filhos, o mais velho se formou em Direito, hoje é investigador em Dois Vizinhos, o Jonas se formou em Direito, a minha nora está ali, não foi nas minhas custas, mas é formado em Direito, e o meu filho mais novo, médico lá em Ourinhos, porque isso foi promessa de Deus na minha vida, não por aquilo que eu fiz, porque eu sou bom, porque Deus é bom, porque quando você faz algo para o Senhor, te retribui em dobro, né? Quando você menos espera, que você acha que não tem, Deus manda em abundância para você, você nem sabe como é que as coisas, o agir, o trabalhar de Deus, você não entende, ninguém vai entender o agir e trabalhar de Deus, né? E eu prossigo na presença do Senhor, né? Não somos como eu falei aqui, vou repetir, de fugir de peleia nenhuma, aprendemos com nosso pai, né? Já desde nosso pai ensinou para nós a honestidade e o bom caráter, né? E você ser fiel naquilo que você está fazendo, né? Isso nós trouxemos lá do ensinamento do nosso pai, e quero deixar para os meus filhos também, né? Que na presença do Senhor, Deus, Ele vai suprir todas as necessidades. Enquanto, eu sempre falei para ele, enquanto nós estiver adorando ao Senhor, nós estamos protegidos pelo Senhor. Agora, a partir do momento que nós sair da adoração do Senhor, Deus não tem mais compromisso com nós. É por isso que nós se esforçamos, irmãos. Às vezes quem nos vê aqui, quem nos conhece, é os tais, os artistas. Não, o artista não quis ser lá no mundo, participei de festival, participei de palcos do mundo, né? Tocava em lugares muito bons, não quis glória, e muito menos queremos glória aqui. O que nós queremos aqui? Queremos a cooperação. Foi muito bom esse nome, os cooperadores. Cooperar para que você receba o teu milagre e você traga mais pessoas aqui para se converter ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tudo para a glória do Senhor, né? Então, eu quero terminar minha palavra aqui com um versículo que diz assim, ó. Então, vários que eu escolhi aqui, né? Durante toda essa minha jornada, né? Que nós temos vivido na presença do Senhor, nada nos faltou. Nada nos faltou, e Deus tem sido fiel. Mas em Mateus 10 e 22 e 24, 13, eu nem vou ler a palavra, porque os irmãos conhecem assim, ó. Qual que é a minha meta? Qual que é a nossa meta? Depois da conversão, depois de ser abençoado por Deus, a minha meta, nossa meta, é chegar lá. Não é só receber os bens aqui, isso é uma promessa do Senhor. Mas a nossa meta é a vida eterna, né? E na minha expectativa, assim, do jeito que as coisas estão andando, né? Não querendo determinar tempo, mas a previsão do tempo, eu creio que mais ou menos uns 10 anos assim, nós já vamos estar lá na glória com o Senhor, porque as coisas estão acontecendo depressa demais, e o que o irmão falou ali é verdade, mas tem um porém, irmão. O Senhor Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E quantos que estão, abandonando? Quantos que estão deixando o caminho? A promessa é para aquele que perseverar até o fim. E as coisas estão acontecendo assim. Existe a tal de NASA, os irmãos conhecem a NASA, já ouviram falar?
A projeção da NASA é o seguinte, que vai bater com a palavra assim, Jesus disse assim, ó, eis que quando dirão, lá está ele, mentira, o irmão acabou de ler aqui, ó, como o relâmpago, ó, assim será a vinda. A NASA está projetando aí, pastor, estou falando aqui, mas eu sei que vocês estão por dentro do assunto melhor do que eu, mas convenha que eu falo aqui. A NASA está projetando imagens do anticristo, a tecnologia está avançada demais, aí por isso que Jesus disse assim, ó, quando falarem para vocês, ele está lá, não vá, é mentira, são imagens criadas através da tecnologia, para aparecer imagens nas nuvens, imagens falantes de todo lado, é para dizer assim, ó, crer no anticristo, mentira, porque nós sabemos o verdadeiro quando vai aparecer, a palavra diz que a ovelha conhece a voz de quem? Do seu pastor, fique tranquilo, aí não fique, até falei essa palavra essa semana, não fique desesperado, talvez na volta do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, talvez eu esteja lá no Paranaguá, caminhoneiro, talvez o pastor esteja no trabalho dele, que é viajante também, né? Ou talvez os irmãos estejam, o irmão Éder no trabalho dele. O que a Bíblia fala? Não fique desesperado, não queira correr para casa, fica tranquilo, porque é arrebatamento da igreja, amém? Que Deus abençoe, irmãos, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que Deus abençoe. Eu resumi aqui, deixei muita coisa para trás, porque a minha vida é muito extensa. Se for falar para os irmãos depois dos milagres que eu já recebi, esse trevo das cataratas aqui, irmãos, em 2018, estava vindo com o meu caminhão 17 horas da manhã, chovendo, né? O inimigo está sempre querendo atrapalhar a nossa vida, sempre está colocando barreira na nossa frente, atrapalha, empecilho, armadilha, cilada. Simplesmente quando eu estava chegando no trevo das cataratas aqui, o que acontece? O ônibus atravessa na minha frente, caminhão carregado com bobina, pisa no freio, mesma coisa que nada, o caminhão foi direto, pegou no meio do ônibus, partiu o ônibus no meio. Se você puxar na internet aí, puxa ali, a hora que tiver tempo, acidente com ônibus 2018 e carreta no trevo das cataratas aí. Partiu o ônibus no meio, meus queridos, partiu no meio os ônibus, um cara saltou pelo vidro da frente, outro saltou para trás, e os passageiros, quando viram que iam morrer tudo, eles correram tudo para trás, e o ônibus foi quebradinho no meio, trevo das cataratas ali. E por que isso acontece? Porque acontece que os ladrões me pegam. Aí, conversando com Santa Terezinha, lá tem uma irmã, falou, pois é, né, irmão Valdecir? Falou para minha esposa, temos muitos amigos católicos aí, nada a ver, mas só para vocês entenderem um assunto que é sério. Os católicos pegam o rosário, vai rezando 15 Pai Nosso, 10 Ave Maria, vai e volta, tudo beleza, numa boa, tudo tranquilo, tudo em paz. Pastor? Nós estamos aqui adorando ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. Aí de repente o cara me dá uma revolvada na cabeça, me quebra um fio de costela, me quebra esse osso aqui, estou tudo quebrado. Mas por que isso? Se eu estou servindo ao Senhor, a gente entende por quê, e quem que faz isso, de onde que vem essas coisas aí, mas o importante, sabe o que é? Que a palavra diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E de todas as aflições eu vou te livrar, de todo mal eu vou te livrar. Aí quando você começa a estudar, igual eu falei aqui, aonde que Daniel foi liberto? Aonde que os três, como é o nome dos três? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres da fornalha? Não, eles foram livres lá dentro da fornalha. Aí eu glorifico a Deus e digo assim, obrigado meu Deus, né? Porque naquele momento que eu gritei e fiz a oração na cama lá, eu não sei o que o Senhor agiu lá, mas os caras me abandonaram em cima da pista, estão correndo até hoje, né? E essa semana eu fui descarregar ontem ali na Cavalca, dentro do Porto Seco. Quando você é menos esperto, tem um servo de Deus, é por isso que não se serve de julgar ninguém. O rapaz, um jovem muito alegre, muito jovem, né? Eu estava com o braço assim desenfaixado, ele falou, o que foi, motorista, machucado? Eu contei por cima para ele assim, os ladrões me pegaram assim, ele falou, nossa, meu pai foi assaltado também. Ele falou, e meu pai nem trabalha mais.
Daí eu falei, pois é, rapaz, Jesus é bom, né? Eu estou vivo aqui, teu pai está bem. Ele falou, pois é. Ele falou, o senhor é cristão? Eu falei, graças a Deus. Ele falou, você tem Bíblia no caminhão? Eu falei, não só uma, duas. A minha da minha esposa no painel do caminhão assim. Não é por isso, porque a palavra, isso aqui simplesmente é um livro, ela tem que estar aqui, ó. Mas ela tem poder. As duas quadradas ali, 66 cartuchos cada um em cima do painel. Daí ele falou assim para mim, Deus podia matar aqueles ladrões na hora. Eu falei, mata mesmo. Olha só. Ele falou, se Deus quisesse, Deus matava aqueles ladrões na hora. Eu falei, mata mesmo, porque Deus tem poder. Eu falei, mas vem cá, você é cristão? Ele não falou nada, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, estou esperando a volta de Jesus. Eu abracei ele e saudei na paz do Senhor, e meu caminhão já tinha tomado e eu vim embora. Não se julga ninguém, irmão. Elias pensou que estava aqui sozinho. Às vezes nós estamos pensando em estamos sozinhos. Aí Deus falou para ele, rapaz, larga a mão de ser bobo. Eu tenho 7.000 que não dobrou o joelho para Baal. Você acha que você está sozinho? Nós não estamos sozinhos, irmão. E apesar que nós estivéssemos sozinhos aqui, Eliseu teve uma visão que nos muros havia milhões de cavaleiros que veio do céu para nos proteger. Às vezes nós estamos sozinhos, né? O Senhor está com os seus anjos assim, ó. Às vezes deixa alguma coisinha acontecer para ver se nós vamos negar. Às vezes vem algum atrapalhozinho, Deus fala, não, esse aí ele aguenta, pode mandar Satanás, pode mandar, que esse aí ele aguenta. Aí nós estamos aqui para agora, meio quebrado, mas estamos glorificando a Deus. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Se quiser postar, se não quiser, amém. Glória a Deus.